Há um pensamento de Thomas Carlyle que diz o seguinte: o homem sem propósito é como um vira-lata, um nada, um ninguém. Precisamos ter propósitos em nossa vida para sabermos o que precisamos e o que queremos alcançar. Normalmente, nós ouvimos a palavra planejamento. Isso diariamente você vê na televisão, você lê nos jornais, sempre falando em planejamento. Afinal de contas, o que significa planejamento? O planejamento é uma decisão antecipada do que queremos conseguir, do que queremos realizar, de como e quando realizar o que desejamos, para alcançarmos os nossos objetivos. A Bíblia, ela relata uma história muito interessante de um homem chamado Jacó, que foi perseverante e muito trabalhador, ou seja, trabalhou literalmente para conseguir os seus objetivos. Diz a Bíblia que Jacó encontrou-se com uma jovem muito bonita, era até sua prima, chamada Raquel. E ele ficou apaixonado por ela, queria casar-se com ela. Mas naquela época, o noivo teria que pagar um dote ao pai da noiva para poder se casar. E ele não tinha dinheiro, ele não podia. Então ele fez o seguinte, fez um acerto com o pai. E eu vou trabalhar 7 anos e pagarei o dote para me casar com a sua filha, a Raquel, que era a filha mais nova. Trabalhou 7 anos. Depois do período, finalmente chegou o dia do casamento. E naquela época, as noivas usavam aqueles véus para cobrir o rosto, né? E o pai, se aproveitando disso, ele trocou a noiva. Ele colocou no lugar da Raquel a filha mais velha, chamada Lia. E ele, inocentemente, se casou. Quando ele veio descobrir, já estava casado. E aí ele foi procurar os seus direitos, ficou bravo e foi reclamar do sogro que ele havia sido enganado. Mas não teve jeito, não houve como convencer o sogro a mudar de ideia. E aí, para ter direito à filha mais nova, ele se sujeitou a fazer um novo acordo, trabalhar mais 7 anos para se casar com a filha mais nova. E foi o que ele fez. Depois de 7 anos, finalmente ele conseguiu pagar o seu dote através do trabalho e se casar com a filha mais nova. É um exemplo digno de alguém que sabe exatamente o que quer, que se esforça, que planeja a sua vida, planeja o seu tempo e usa com muita dedicação, muita perseverança para conseguir os objetivos desejados. Hoje em dia, é muito comum as pessoas desistirem com facilidade de tudo que quer fazer. Você vai numa escola, um curso começa com 40 alunos, termina com 15, 20. Normalmente o número de formandos é bem menor. Por quê? Porque as pessoas desistem. Desistem por quê? Porque não sabem, não têm perseverança, não têm um objetivo na vida. E elas fracassam porque não são definidas no que realmente querem para a sua vida. No final, quando o tempo passa, ele vai relembrar o que fez, o que deixou de fazer, e aí começa a se lamentando, porque não tinha um propósito, e se tinha,
não conseguiu concretizá-lo porque desistiu antes da sua época. Que possamos entender que planejar o tempo é algo muito importante, mas não é só planejar. Você tem que planejar e tem que trabalhar para que ele possa ser concluído.